Todos vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Verso de número 25. Para que ele tomasse parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que pudesse ir para o seu próprio lugar. Eles tiraram sorte, diga comigo, eles tiraram sorte. E a sorte caiu sobre Matias. E ele foi incorporado aos 11 apóstolos, e você diz: graças a Deus. Gente, eu tenho 35 minutos. Acho que é mais do que o suficiente para entregar o recado de Deus. Até porque 15 anos pregando, irmão, dá para a gente aprender alguma coisa. E nesses 15 anos eu aprendi que no anonimato a gente não pode tomar muito tempo. É falar, ser direto, objetivo. E nesta noite eu quero ser muito lacônico e objetivo naquilo que Deus me confiou. Quantos querem ouvir a palavra nesta noite? Para você entender o capítulo de número 1 e o contexto que esses personagens eles estão inseridos, você precisa aplicar-se um pouco na crítica textual, no contexto histórico, entender o porquê de algumas coisas, e então Deus ele abre a sua mente e você entende o porquê que houve a escolha daquele jeito, daquela forma, naquele momento. Eu acho muito engraçado, porque a fase aqui não é uma fase qualquer. O momento aqui não é um momento qualquer. E Deus me trouxe para trazer luz dentro das Escrituras, algumas direções que o texto ele nos implica. A narrativa do texto vai dizer que Lucas ele se propõe em escrever os fatos na ordem. O tratado de Lucas é falar sobre aquilo que Jesus passou a fazer e a ensinar. Fazer e a ensinar o quê? Primeiro, o contexto aqui está se referindo a uma época ou a uma colheita. Diga comigo, colheita. E que colheita é essa? No capítulo 1, no versículo de número 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa mente ocidental, ela não consegue acompanhar, porque é habitual seguir a sequência daquilo que vemos. Mas diga comigo, existe uma história dentro da história. Que história é essa que está dentro dessa história? Seguinte, Jesus diz: vocês vão receber a virtude, poder. A palavra poder aqui no grego é dínamos, é dunamis, que sofre duas variações, dínamos e dinanosmei. A palavra dunamis é capacidade. Diga comigo, capacidade. Então Jesus disse: eu vou capacitar vocês para ver algumas coisas. Eu vou capacitar vocês para algumas colheitas. E dentre as colheitas que eu vou capacitar vocês, eu preciso que você esteja alinhado a essa colheita. E que colheita o Senhor está falando? Aqui existe umas moedas que são solenidades de Deus. E essas solenidades estão implícitas no texto, mas existe na história de Israel o porquê dessas colheitas. E então você entende a expressão de Jesus. A colheita da cevada, por sua vez, ela participa no interim de Páscoa até Pentecostes. E essa colheita ela vai passar por 4 fases. A primeira fase é a fase das primícias da colheita, onde o rapaz que está tomando conta ali da colheita, ele vai tirar as primícias e então vai esperar a segunda leva, que seria a colheita geral. Após a colheita geral, nós temos as respigas e depois a colheita dos 4 cantos. Daí o entendimento que Jesus falou: vocês vão ser capacitados para ser minhas testemunhas, para colher em Jerusalém, primícia,
Judeia, colheita geral. Samaria, respigas. E os confins da terra, os 4 cantos. Estamos entendidos até aqui? Aí atrás está dando para me ouvir? Então, quando Jesus ele expressa essa intenção, ele deixa muito claro que as festas elas estão aí para serem cumpridas, e o Mashiach, ou Messias, ele precisa cumprir essas festas. Interessante que Lucas, ao expressar esse primeiro tratado, ele já inicia que Jesus passou a fazer e a ensinar. Ele diz laconicamente: eu me propus a escrever a Teófilo aquilo que Jesus passou a fazer. Diga comigo, fazer. Não, para o número de pessoas que está aqui, está muito fraco. Diga mais forte, fazer. E ensinar. E aqui eu já vou iniciar algumas observações que eu queria compartilhar contigo. Em primeiro lugar, fazer, no grego, a expressão fazer aqui é apoieo. Revela uma espécie de construção, pastor. É como se Jesus estivesse construindo uma casa da base. E ensinar, o termo grego usado para ensinar é didasko, que traduzido quer dizer instruir. Diga para no mínimo 2 pessoas que está à sua direita e à sua esquerda, para falarmos alguma coisa. Diga para ensinar alguma coisa. Diga para instruir alguém. Você precisa passar pela construção. Vou repetir. Para se levantar e dizer alguma coisa, eu preciso construir alguma coisa. Então, quando Lucas diz aqui que Jesus fez para falar, Jesus não era movido pela credencial, porque nem credencial existia. Jesus não era movido pelo modismo ou racionalidade, porque isto não era a participação atuante no seu ministério. Ele simplesmente construiu para depois abrir a boca e falar alguma coisa. Diga para quem está do seu lado, aprenda com Jesus. Vamos seguindo. Então ele constrói o que, pastor? O próprio texto vai dar as diretrizes aqui para que você entenda. E como é que eu entendo isso aqui, pastor? Primeiro, aquele homem que estará inserido no apostolado, no ministério, ele terá que carregar algumas características. Diga comigo, características. E a primeira característica no ministério daquele que foi incluído é histórico. Diga comigo, histórico. Diga mais uma vez, histórico. Daí o entendimento que Jesus fala sobre a construção, que Lucas fala sobre a construção. Porque vamos pensar da seguinte forma: se Jesus construiu, ele permaneceu na construção e ele subiu em ascensão. E esse processo era um processo que patenteava aquele que seria contado entre os 12. Sim ou não? Sim ou não? Vou pregar para esse lado aqui, estou com raiva de vocês daqui. Sim ou não? Sim. Então, para você entender isso aqui, olha que coisa linda. As patentes do ministério deste homem, ela estava presa, atrelada, agarrada a um sistema que eu chamo de histórico. Diga comigo, histórico. Esse que foi incorporado aqui, ele tinha que passar pelo crivo de Pedro. Crivo este que Paulo não passaria. Quem aqui conhece o apóstolo Paulo? Quem aqui conhece o apóstolo Paulo? Paulo escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro. Ele foi responsável por epístolas poderosíssimas. Era um homem preparado. Era um homem de cabedal, fariseu zeloso, da tribo de Benjamim. Porém, ele não tinha o que este homem carregava. Diga comigo, pastor, o que é que ele carregava? Histórico. Como assim, pastor? Vamos lá. O crivo de Pedro
era que o apóstolo que fosse substituir Judas, ele tinha que ter visto Jesus ser batizado nas águas por João, o início da construção que Jesus estava falando. Em segundo lugar, ele tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus. E em terceiro lugar, ele tinha que ter visto Jesus no monte da ascensão e subindo no ministério. Essa era a patente do histórico. E o que é que eu aprendo com isso? É que tem gente aqui que não tem nome. Tem gente aqui que não tem o nome no cartaz. Tem gente aqui que não tem o nome dos anais da história. Tem gente aqui que ninguém conhece o seu nome. Ninguém sabe de onde você saiu, para onde você vai. Mas tenta arrancar esse camarada da igreja para ver se você consegue. Tem gente aqui, pastor, que nunca saiu em um cartaz. Não sabe falar, analfa de pai, beta de mãe. Volta para casa inexpressivo. Ninguém conhece o seu nome. Mas há um Deus lá nos altos céus que conhece a sua história. Diga comigo, ele tem história. Ok. Então esse rapaz que estava, ele foi escolhido para uma escolha. Ele foi selecionado, separado para uma escolha. Ele vai passar por uma competição que eu acredito que talvez seja um pouco desfavorável para ele. Pelo seguinte aspecto. Aqui existe um homem chamado Yosef, José. E José é Bar Sabás, diga comigo, Bar Sabás. Esse termo aqui, Bar Sabás, é filho do Shabat. Eu traduzi esse texto, e ao pé da letra ficaria da seguinte forma: Yosef, Bar Sabás, Ficha Leomei Yostos. Traduzindo, o Ficha Leomei tem um segredo aqui. Ficha Leomei, a tradução ao pé da letra seria auto-intitulado, ou que deixa receber o nome. É como se esse homem tivesse dois nomes. E aí eu entendo que ele tem um nome latim para quem está lá fora e um nome judaico para quem está aqui dentro. Então esse homem é o Senhor acrescenta, e ele chama-se lá fora cognominado, o justo, auto-intitulado justo. Quem está entendendo a mensagem aqui? Diga assim, ele tem um nome aqui dentro, e o nome aqui dentro é o Senhor acrescenta. Diga mais forte, o Senhor acrescenta. E lá fora ele é cognominado. Você sabe o que é cognominado? É auto-intitulado. Aqui dentro Deus estende a misericórdia, Deus levanta o camarada, dá um banho de sangue, só que ele acha pouco aquilo que Deus fez. E lá fora, quando ele vai lá para fora, ele não é o mesmo Yosef que está aqui, porque a tradução aqui é o Senhor acrescenta. Lá fora ele acha pouco o que Deus fez aqui, e lá fora ele é o auto-intitulado justo. Diga para quem está do seu lado, você não precisa dizer para ninguém quem você é. O Senhor te apresenta onde você for. Eu acredito nisso, eu vivo isso. O Senhor acrescenta, só que ele acha pouco. Sabe aquele tipo de obreiro? Eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou falar. Aquele tipo de obreiro que acha pouco os status que ele recebe aqui dentro. A graça de Deus te colocou aqui. Deus quem te colocou nesse lugar. Deus te coloca em evidência, Deus te dá um nome, Deus te acrescenta. Você não precisa ir lá para fora, dizer quem é, ou o que faz. Se Deus não te apresentar, você não sai do lugar.
Está muito fraco para o número de pessoas que está aqui. Fala para no mínimo 5 pessoas aqui. Eu estou achando que você é um auto-intitulado. Fala para ele. Porque José não precisa falar que faz, dizer que faz. Ele só precisa de uma coisa: deixar Deus fazer. Cadê o José de Deus aqui? Cadê o José de Deus aqui? Auto-intitulado. E o nome de Matias, pastor? Repete comigo: presente. Diga mais forte: presente. Diga assim: eu vou cair como uma luva onde eu chegar. Eu vou pregar só para esse lado. Esse lado está mais animado, eu estou sentindo aqui. Pastor Eliseu, as alparcas de Pedro, quando o anjo entra para tirá-lo de lá, ele devolve as alparcas a Pedro. E o termo alparca ali é Naal. A tradução de Naal é encaixe. Você não vai precisar usar alparcas de ninguém. Você não precisa usar talentos de ninguém, características de ninguém. Deus vai te usar da forma que você é. Ô pastor, estou com a vontade de ir até meia-noite. Mecandarabi condoromanassi. Porque tem gente que acha que é com a alparca do outro que vai chegar em algum lugar. Mas fala para quem está do teu lado: quando Deus separa alguém para alguma coisa, ele pode estar no final da fila. Alacamarraça, Deus arranca ele do final e coloca para sentar nos pratos. Ai, escute. Eu não ia falar disso não, mas eu vou falar. A túnica que o pai de José fez para José, eu não sei se eu falo isso aqui, pastor. Túnica no hebraico ali é baçã. E a tradução é feita no formato correto. Significa dizer que a túnica de José, ela não cabe em Issacar, ela não cabe em Zebulon, ela ela cabe em quem? Em José. Porque o texto diz que o seu pai, ele fez uma túnica, e o termo fazer ali é asa, que mais se assemelha àquilo que Jesus falou em Atos 1. Tudo que Jesus passou, eu não fugir do texto, irmão. Eu estou fazendo uma conexão para você entender isso aqui. Jesus passou a fazer, sim ou não? Diga assim: fazer. Então fazer é construção. Aí o filho, o pai de José, o seu Jacó, pastor Otaí, pastorzão, Jacó fez uma túnica. E o fazer ali, o termo ali no hebraico quer trazer uma ideia contínua, de que além de fazer na forma correta, ele fez para a pessoa correta. Fala para no mínimo 3 pessoas: Deus não erra o endereço, Deus conhece o teu nome. Me prova na Bíblia, pastor. Ananias vai à rua
tua direita. Deus sabe teu endereço. E o nome? Saulo de Tarso. Ele é o quê? Ele é um vaso escolhido. Movimenta, 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 porque quem é escolhido não fica para trás. Não, fala para quem está do teu lado, vai pegar aqui. Fala para ele, aqui é ambiente espiritual. Diga, isso aqui não é missa, isso aqui é culto. A glória desce e enche os vasos. Cadê os vasos aqui? Alessandro, escute. O texto diz que eles tiraram sorte. Diga comigo, eles tiraram sorte. Não, dá para fazer melhor. Vou pregar só para esse lado aqui. Eu estou sentindo esse lado aqui está mais pentecostal. Diga, eles tiraram sorte. O termo tirar sorte ali, na verdade, mais se assemelha um pouco ao Urim e Tumim do Antigo Testamento. Eram duas pedras usadas e lançadas. E essas pedras, elas diziam que Deus, Júnior, meu mestre, meu amigão, esse homem é inteligentíssimo demais, Deus te abençoe. O Urim e Tumim revelava a vontade de Deus. Pastor, olha que coisa incrível. Muito se assemelha ao Urim e Tumim, porque depois do Espírito Santo isso acabou, tirar sorte acabou. Mas antes disso, ainda tiravam-se sorte, só que aqui no contexto do Novo Testamento, o tirar sorte é diferente. Diga assim, existiam dois materiais para ser usados. Vou pregar só para esse lado aqui. Diga, existiam dois materiais a serem usados. Quais eram os materiais? Madeira e barro. A madeira revela a flexibilidade. O barro revela a humanidade. Agora preste muita atenção nisso aqui, porque flexibilidade e humanidade são características de um escolhido. Porque para matar, meu irmão, você vai andar por tudo quanto é canto e você vai encontrar no primeiro passo que der. Mas alguém que tenha flexibilidade e humanidade está extinto. Mas Deus me trouxe aqui para resgatar aquilo que foi perdido. E o escolhido de Deus nesta noite vai carregar a humanidade e a flexibilidade. Pastor, o que significa isso? Você vai aprender a lidar com o pecado do seu irmão. Por quê? Porque quando alguém cai, você é o primeiro a tirar a pedra. Você vai mudar esse comportamento. Porque na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Eu não sou juiz do meu irmão para dizer qual a sentença final dele. Eu ainda me submeto ao Criador do céu e da terra. Está do teu lado, pega na mão desse crente agora e fala para ele, deixa tirar pedra, deixa julgar. Deus está levantando uma geração que tem humanidade e flexibilidade.
Eu tenho uma palavra para aqueles que são apedrejadores de ministério, perseguidor de itinerante, matador de profeta. Olha para cá, eu tenho uma palavra para as cobras espalhadas por esse Brasil. Deus vai fazer uma limpeza e vai levantar aquele que está caído. É você, é você. Deus vai levantar você. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, ali tem. Alabacando recandaraba, turibicandareba candará, ebadacando rebacalabaia, modobi candará. Escute. Ai, ai, ai. Jesus. Eu estou por aqui com um monte de gente. Eu vou falar que na primeira oportunidade que tem, ao invés de dar vida, tenta matar. Na primeira oportunidade de dizer, é agora, você vai chegar, são os primeiros a atirar a pedra. Oh, Jesus. Mas quem é escolhido? Quem é escolhido? Deus transforma as pedras em escada para vocês. Eu não vim aqui pregar para uma geração qualquer. Eu não estou falando aleatoriamente. Deus me trouxe aqui para dizer que a noite de hoje é noite de resgate. Oh, Jesus, que mais? Olha para cá, vamos para a Bíblia, porque sem Bíblia não dá. Fala para o teu irmão, você gosta de Bíblia? Para a Bíblia. Então se assemelha muito ao Urim e Tumim. E é interessante, pastor, porque o Urim e Tumim, pastor Leandro, querido pastor Leandro, pastor Lira, Urim e Tumim é o seguinte: na exegese hebraica, porque na exegese judaica, que era praticamente a exegese utilizada na época de Jesus, a exegese, o exerromei, é o ato de extrair a interpretação do texto. Porque se você for pensar, a hermenêutica, que é a ciência que trata da interpretação dos textos, ela precisa de um subterfúgio, uma ajuda. E essa ajuda é da hermenêutica. A ajuda que a hermenêutica recebe é da exegese, extraindo a exegese judaica, aplicando aos nossos dias. Olha que coisa linda. Urim, Tumim, diga comigo, Urim, Tumim. Nós temos aqui o U, que é representado pela letra Aleph no Aleph Bet, porque os judeus, eles eram muito letristas na sua exegese. E por serem letristas, eles simplesmente utilizavam de aspectos de interpretação dentro da guimetria, ou das figuras que estavam dentro da letra ou do Aleph Bet. Olha que lindo. Urim começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. E Tumim termina com Tav, que é a última letra do alfabeto. Significa dizer que a escolha de Deus está pautada do início ao fim. Ah, pastor, mas eu caí no meio do caminho. Deus te escolheu lá atrás, e Ele vai te conduzir lá na frente. Vou além. Urim, Tumim.
Aleph Tav. Jesus disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e Ômega. Na verdade, na mente judaica de Jesus, ele estava dizendo: eu sou o Aleph e o Tav. O símbolo que há por trás do Aleph é o sacrifício, e o símbolo que há por trás do Tav é sinal. Significa dizer que Jesus estava expressando: eu sou o sinal do sacrifício. Aleluia. Ali pegou. Vocês estão entendendo? Jesus toma para si a responsabilidade de todo o percurso sacrificial de um ministro, e ele diz: eu sou, eu sou, eu sou. Eu não vou parar de falar eu sou se você não der glória a Deus. Eu sou, eu sou. Por que, pastor, eu sou? Porque se for na tua força você não chega, se for com tua capacidade você não chega, se for no teu jeitinho você não chega. Mas ele disse: eu me responsabilizo pelo teu ministério. Está chegando. Paulo vai expressar, depois você pesquisa em casa, é só pôr no Google lá, porque a mente falha. Paulo vai dizer que na ressurreição, quem viu a ressurreição foi Cefas e os 12. Diga comigo: os 12 viram a ressurreição. Não, diga forte: os 12 viram a ressurreição. Se os 12 viram a ressurreição, significa dizer que alguém foi contado no lugar de Judas. Porque Judas, preste muita atenção nisso aqui, e aqui eu encerro, já estou correndo para o final. Judas, assim que soube que prenderam Jesus, que colocaram Jesus para ser crucificado, ele simplesmente correu para se enforcar, foi lá e se matou. O defeito de Judas foi só não ter chegado até o domingo. Tem gente que diz que seria uma quinta, porque inicia-se numa outra data, mas não vamos entrar no mérito nisso não. Pastor Rubens, olha que coisa linda. Paulo vai dizer que os 12 viram. Peraí, Judas foi enforcado, então tem 11. Por que que Paulo disse que 12 apóstolos viram Jesus ressuscitar? Uau. Fala para no mínimo 2 pessoas que estão do teu lado, direito e esquerdo. Diz para ele assim: você não precisa ter para ser, você tem que ser para ter. O que é isso, pastor? Matias já era apóstolo antes de ser contado entre os 12. Pastor, mas aí o senhor está dizendo uma contradição, porque o texto diz que ele foi contado. Sim, ele foi contado entre os 70, provavelmente, porque dos 70 se tiraria um para colocar no lugar, mas o seu nome não aparece. Mas no céu, o apóstolo Paulo entendia que a honra de assumir aquilo que Deus colocou como responsabilidade não estava atrelado a um pedaço de papel ou a uma credencial. Deus tem um ministério para você, antes mesmo de você ser reconhecido pelos homens. Eu sofri com esse negócio, pastor. O senhor é testemunha disso. Antes de ser pastor, quantas agendas não se fecharam porque me apresentavam como pastor? Ele dizia: pastor, 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 fulano, pastor, pastor. E eu dizia: meu irmão, tira esse negócio, vai dar problema para mim. Mas o céu já entendia que antes de ter eu já era. E eu profetizo sobre a tua vida que acontecerá a mesma coisa. Antes do pedaço do papel, Deus já registrou teu ministério no céu.
Bíblia diz que antes que Jeremias saísse da madre, Deus já tinha escolhido, e as nações tinham dado ele por profeta. Fala para quem está do teu lado: você não precisa de evidência para ser quem você é. Você só precisa da presença. Da presença. Deixa eu ver quem quer a presença. Deixa eu ver quem tem ali tem. Ali tem. Aqui no altar tem presença. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou. Pegou. A presença vai te colocar em lugares altos. Não, aperta a mão desse crente agora. Pastor Bleno, eu já vou correr para a conclusão. Olha que lindo. Você não precisa ter para ser. Você não precisa estar para ser. Você só tem que ser e pronto. Quanta gente já não chegou para mim e disse: ah não, quando eu for, quando eu isso, quando eu for ministro, eu vou para os cultos de instrução. Você vai mofar no banco. Você tem que ir antes de ser. Ah, quando eu for isso, eu vou me comportar dessa forma. Quando eu for missionária, eu aumento a saia. Quando eu for dirigente, eu tiro aquilo ou deixo de fazer isso. Você não precisa ter para ser. Você tem que ser para ter. Tem alguém comigo aqui? Então fica de pé. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Cante. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome, cante, que eu conheço. Como eu amo seu nome. Este é o som, o carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Cante! Quando Deus está assim, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é? Quando Deus, Ele desceu aqui, eu sinto a presença dEle se manifestar aqui. Só quem está sentindo a presença, abre a boca e manda a glória para Ele.
Eu quero saber se existe alguém aqui que ainda não confessou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você aceitar com o coração e confessar com a sua boca, o Senhor colocará o teu nome escrito no livro da vida. Eu tenho uma palavra para aqueles que chegaram aqui. Tem muitos Matias escondidos. Tem muitos Matias que precisam ser vistos, mas estão inexpressíveis. Ninguém conhece. Eu quero te dizer, vem para Jesus nesta noite. Ali está a primeira vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa que quer confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Vem para cá agora. Matias, você é escolhido. Cadê a segunda pessoa? Bem baixinho agora, bem baixinho. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Onde está você? Cadê você? Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa. A segunda pessoa. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Está chorando aqui. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está